Então este mini MBA é o curso onde nós damos corpo exatamente a esse nosso objetivo de ajudar as empresas a crescer. E crescer não é só vender mais, é tudo aquilo que vamos ver nestes 3 dias. Muito bem, ia-vos pedir que abrissem o manual na página 1. Não se assustem, porque o curso não vai ser a ler o manual. Mas eu costumo dizer que o manual é a parte mais importante do curso. Aliás, não sei se alguns de vocês tiveram a curiosidade de folhear o manual, mas se muito rapidamente o fizerem, vocês percebem que o manual só tem perguntas. Este manual é a única garantia que vocês podem dar a vocês próprios de que vão, de facto, aproveitar este curso. Porque vir aqui 3 dias, eu gosto de acreditar que é bastante importante e estruturante da nossa maneira de pensar em relação ao crescimento de uma empresa, mas as nossas empresas não vão crescer por passarmos aqui 3 dias. Acho que isso tem que ficar mais ou menos claro para cada um de nós. Não, as empresas não crescem por passarmos aqui 3 dias, como acredito eu que não crescem por passarmos 3 dias em lado nenhum. As vossas empresas vão crescer, ou as nossas empresas vão crescer, se nós encontrarmos uma forma de nos disciplinarmos a aplicar diariamente, a partir de segunda-feira, os conteúdos sobre os quais refletirmos aqui. E essencialmente, se nós transformarmos as ideias que vamos refletir e debater aqui em decisões. Vou dizer isto outra vez. O que vai transformar os resultados das vossas empresas são as decisões que vocês tomarem. O que nós vamos fazer aqui durante 3 dias é refletir sobre ideias para que vocês possam tomar decisões. Se vocês saírem daqui com a cabeça cheia de ideias e cheia de conhecimento, e vamos admitir que é um ótimo conhecimento e ótimas ideias, mas não aplicarem decisões na vossa atividade no dia-a-dia, não há como as coisas se manterem. Porquê é que o manual é importante? Porque se vocês, ao longo do tempo, revisitarem este manual e voltarem a responder às questões, vocês criam condições para refletir de tempos a tempos e tomar decisões de tempos a tempos. Aquilo que eu vos sugeria, melhor cenário possível, é para o resto da vossa vida, a cada 3 meses, vocês responderem a este manual. E alguns de vocês estão a pensar, mas isto se calhar é estúpido, porque as perguntas não vão mudar. As perguntas não vão mudar, mas as respostas vão. Aliás, conta-se, é daquelas histórias que se vai contando, a gente deixa de saber se é verdade ou não, mas conta-se que o Einstein dava aulas na universidade e que houve um ano que deu um exame aos seus alunos e houve um aluno que tinha chumbado no ano anterior que veio ter com ele no final do exame e que lhe veio dizer: professor, o exame é igual ao do ano passado. E ele disse: sim, o exame é igual. E o aluno disse: está bem, mas assim eu tenho uma vantagem em relação aos meus colegas, porque eu já fiz este exame no ano passado. Ele disse: não tem vantagem nenhuma, porque as perguntas são as mesmas, mas as respostas mudaram todas. O mundo está numa mudança a um ritmo inacreditável. Eu estive no Brasil a dar umas palestras há 1 mês e tal, e uma das pessoas com quem tive a honra de partilhar o palco foi um senhor chamado Ricardo Amorim, que é provavelmente o economista mais famoso do Brasil nesta altura, e ele mostrou alguns gráficos sobre a mudança económica no mundo. E aquilo que ele mostrava é que o mundo mudou mais nos últimos 200 anos do que na história da economia. E que, a partir daí, este crescimento tem sido exponencial, porque nos últimos 10 mudou mais do que nos últimos 200, em termos económicos. Foi acrescentado mais valor económico nos últimos 10 anos do que nos 200 anteriores. Portanto, estamos a falar aqui de uma mudança exponencial. Se nós não estivermos altamente atentos àquilo que está a acontecer à nossa volta e a tomar decisões sobre isso constantemente, eu acho que não temos a mais pequena hipótese. Em 98, salvo erro, se eu não estou em erro, em 98, eu li um artigo na internet que me marcou muito. E eu até fiz um direto sobre ele no Facebook recentemente. E o título era: Porquê é que não comemos pássaros dodô no Natal? O pássaro dodô era um pássaro amistoso, era um pássaro das Ilhas Maurícias que não conhecia predadores. Então, nas Ilhas Maurícias não havia pessoas.
quando os portugueses desembarcaram nas Ilhas Maurícias, aqueles passarões, que eram uma espécie de uns pombos, mas tinham o tamanho de um peru, talvez até um bocadinho maior, aproximavam-se das pessoas pacificamente, como se nós não fôssemos perigosos. É escusado dizer que extinguimos os pássaros de Dodô em menos de nada, não, comemos-los, rapámos-los, não deixámos nenhum para contar a história. E é por isso que não temos pássaros de Dodô para comer no Natal. O que é que temos para comer no Natal? Perus. Porque o peru é um pássaro que vive em pânico. Nós vemos os perus de capoeira, que são aqueles que conhecemos, são perus domésticos, e se vocês repararem, mesmo um peru doméstico parece que vive assustado, não deixa nada aproximar-se. Um peru selvagem é quase impossível de caçar, porque ele detecta uma ameaça a centenas e centenas de metros, é capaz de voar rapidamente e entre as árvores, corre muito rápido também. Há um desporto nos Estados Unidos, que o peru é um animal americano, que é caça ao peru selvagem, e os caçadores de peru selvagem, com tecnologia de topo, às vezes apanham um peru por época. Porque é dificílimo apanhar um peru, é de facto uma festa quando apanham um. É muito complicado. É por isso que ainda há perus. Porque senão, se fôssemos aos pássaros de Dodô, nós já os tínhamos mortos, já os tínhamos extinguido. Isto para dizer o quê? O título era esse. E reparem que isto é século XX ainda, é fim do século XX. Estamos a falar de uma coisa com quase 20 anos. Porque o Andy Grove, que era o CEO da Intel, tinha dado uma palestra com o título Só os paranoicos sobrevivem. Então, já há 20 anos atrás, o Andy Grove dizia a economia chegou a um ponto em que só os paranoicos sobrevivem. Só as pessoas que estão atentas a tudo aquilo que acontece e a posicionarem-se face àquilo que acontece é que têm uma chance, porque as coisas estão a mudar muito rapidamente. Vocês reparem, nós chegamos aqui a este hotel, num hotel, e principalmente num hotel bom, não é tão natural acontecer, mas acontece. Nós chegamos a um sítio qualquer que somos atendidos ao balcão por alguém e às vezes essa pessoa não está bem disposta. Se for numa repartição pública, então é uma carga de trabalhos. A pessoa não está bem disposta, a pessoa olha para nós com cara de frete, se calhar corre mal a vida em casa, se calhar responde-nos menos bem, se calhar trata-nos com, nem vou dizer que nos trata mal, mas com indiferença. Quando hoje em dia há robôs programados com inteligência artificial para nos conhecerem. Então, da primeira vez que nós lá vamos, ele tira uma fotografia e a partir daí, cada vez que nós lá vamos, ele identifica-nos. Quando ele tira a fotografia, pede-nos o nome. Mas é um robô com cara de pessoa, estamos a falar já de um robô com um aspecto humano. E então, já da segunda vez que me vê, já diz: olá, Paulo, está tudo bem? Como tem passado? E faz-me 2 ou 3 perguntas, vai-me perguntando se calhar se eu tenho filhos, se eu gosto de qual é o meu hobby, se eu gosto de futebol, se não gosto. E de cada vez que eu chego, faz-me 2 ou 3 perguntas de uma forma coloquial, como se fosse uma conversa, e vai criando uma base de inteligência sobre mim. De cada vez que eu sou atendido por aquele robô, ele faz-me mais perguntas sobre mim e diz: então, os seus filhos são bons. Então, o menino entrou na escola este ano, olha que bom. Olha, o seu clube de futebol este ano a coisa não está a correr assim tão bem. Estão a ver? E faz uma conversa que o fulano não é capaz de fazer. Se nós não nos adaptarmos a isto, é complicado. Isto para vos dizer que o mundo está numa mudança cada vez a um ritmo maior e que nós não temos escolha, nós temos que estar adaptados a tudo. E por isso responder a este manual de vez em quando, porque as respostas vão mudando, as perguntas são as mesmas, mas as respostas vão mudando. Se não conseguirem fazê-lo de 3 em 3 meses, façam de 6 em 6 ou façam uma vez por ano, na pior das hipóteses. Mas são algumas horas que vocês podem retirar para refletir sobre o negócio e tomar decisões. Porque a vossa empresa não cresce sem decisões. Ok? Primeira vez que vocês vão responder este manual, eu sugiro que seja o mais tardar segunda-feira. Está bem? Vocês vão precisar entre 1 hora e 3 horas, dependendo se vocês são mais rápidos ou menos rápidos a fazer as coisas. Mas assegurem-se que até segunda-feira tiram umas horinhas, um par de horas, para responder a este manual. Por 2 razões. Em primeiro lugar, é bom que vocês respondam a apanhar o balanço daquilo que aconteceu aqui nestes 3 dias. Nós, nestes 3 dias, vamos, de uma forma absolutamente transversal, escavar todas as ideias importantes sobre o crescimento de uma empresa. Todas. Se vocês aproveitarem esse balanço, esse momentum e vierem responder ao manual imediatamente, vocês inevitavelmente vão tomar uma série de decisões e podem aproveitar para fazer o vosso planeamento de 2018. E pôr as coisas já a andar, apanhar o balanço e pôr tudo a andar. Se vocês deixam passar mais do que 2 ou 3 dias, a probabilidade de vocês já não responderem ao manual vai ser muito grande.
porque segunda-feira chegam ao escritório, metem-se umas coisas para fazer, eu faço isto depois, quando começam a pensar, eu faço no fim de semana quando tiver tempo, depois no fim de semana metes outra coisa qualquer, já nem se lembram, e esqueçam. Daqui por um ano têm que estar a fazer o mini MBA outra vez, o que não é mau, principalmente para mim, mas não é isso que se pretende. Não, quando eu digo não é o que se pretende, é que vocês precisem de voltar a fazer o mini MBA para preencher o manual, porque se quiserem vir várias vezes, podem vir, vão sempre tirar um benefício disso. Eu tenho várias, por acaso não está aqui ninguém que já tenha feito, não. Mas há muitas vezes pessoas que já fizeram, tenho pessoas que já fizeram 3 ou 4 vezes. Não só porque o curso nunca é um curso igual, mas porque a vossa experiência nunca é igual. Depois de terem vindo uma vez, amadurecerem os conteúdos, aplicarem, uma segunda experiência é totalmente diferente. É uma experiência muito mais madura. Então eu tenho pessoas que de vez em quando vêm fazer outra vez. Então, página 1, regras do jogo. Vamos só aqui rever. Vocês receberam todos isto por e-mail, sim? E tiveram todos a oportunidade de ler. Está bem, então eu vou só pedir aqui o acordo em meia dúzia de coisas. Eu pedi-vos que vocês viessem vestidos da forma mais descontraída possível, porque eu acredito num ambiente relaxado de aprendizagem. Eu, por exemplo, não consigo aprender de gravata. É uma coisa minha, mas eu não consigo. Não, estou a brincar. Mas quanto mais descontraídos nós estivermos aqui, obviamente nos vamos sentir melhor. Eu vou tentar que a sala esteja fria. É sempre uma coisa difícil nos hotéis, controlar a temperatura da sala, mas é importante que vocês tragam um agasalho se forem friorentos, porque a questão é muito simples, é uma questão de aprendizagem. Se a sala estiver muito confortável como está agora, demasiado quente, nós temos tendência para amolecer e até para ter um bocadinho de sono. Então, imediatamente a atenção desce. Se a sala estiver fria e vocês estiverem ligeiramente desconfortáveis, vocês estão mais atentos e retêm mais informação. Então, eu vou tentar regular a temperatura porque não é fácil. Quem sofre mais com isso sou eu, porque a temperatura afeta muito a voz. Mas é importante que esteja a sala fresca. Então lembrem-se de trazer sempre um agasalho. Eu vou-vos pedir que tenham os telefones desligados, se puderem, está bem? Por 2 razões. A primeira razão, e muito importante, é que se o telemóvel tiver a chegar e-mails e mensagens e WhatsApps e Facebooks, vocês não estão verdadeiramente concentrados no que está a acontecer aqui. Eu sei que todos vocês têm um ótimo alibi, é que são empresários ou comerciais e que estão a cair os negócios e que vocês têm que dar resposta. Eu vou-vos confessar que tenho 5 empresas para gerir, 5. Se eu consigo estar aqui sem o telemóvel, vocês também conseguem. Se vocês não estiverem concentrados no que está a acontecer aqui, vocês perdem uma parte da informação. A segunda razão é porque sempre que chega uma mensagenzinha ou que vocês se agarram a responder, mesmo que vocês conseguissem manter a concentração, o colega do lado distrai-se, porque nós estamos em mesas. Então, na medida do possível, eu pedia-vos que vocês conseguissem controlar isso. Isto não é a escola, eu não vou estar aqui a chatear ninguém, da mesma maneira que vocês não precisam de pedir para sair, se precisarem de sair, se precisarem de ir à casa de banho, ou o que quer que for que vão fazer, não precisam de pedir, é simplesmente sair. Se precisarem de se pôr em pé um bocadinho porque a energia baixou, cabe-vos a vocês gerirem o vosso estado emocional e o vosso estado energético. Não me importa nada que vocês estejam em pé e que vão ali para o fundo da sala porque sentem que precisam de manter um bocadinho de energia elevada, porque ao fim de umas horas está sentado, obviamente a energia desce. Não me importa que tragam comida e que comam na sala. Vocês estão totalmente à vontade. Às vezes no coffee break há pessoas que trazem o café. Ótimo. Eu quero que vocês estejam o mais relaxados possível e cada um de vocês é responsável por gerir a vossa energia. Eu tendo a não fazer aquelas coisas que os coaches fazem de exercícios para a energia subir e tal. Não é o meu estilo. Não há nada errado com isso. Eu sei porque é que são feitos e funcionam. Hein? Não é o meu estilo. Se eu for fazer é porque estou desesperado. Hein? É porque eu estou a ver que está tudo a dormir. E aí não me provoquem, porque eu faço mesmo. E faço alguns daqueles terríveis. Nós vamos fazer 3 pausas durante o dia. São todas relativamente compridas. Portanto, têm tempo para devolver todas as chamadas telefónicas, tudo para se conectarem com o mundo. Em princípio, paramos meia hora à meia da manhã, meia hora à meia da tarde e 1h30 para o almoço. Portanto, não há grandes desculpas. Está bem? Ponto número 3. A participação é altamente encorajada. Está bem? Obviamente que se espera que seja sempre positiva e bem intencionada, mas altamente encorajada. Este é um curso em que nós vimos discutir os temas. Não é o Paulo a falar e vocês a ouvirem e a tomar nota. Não, isto não é a escola. Está bem? Nós estamos aqui para discutir os temas. Para discutir com propriedade, com responsabilidade, mas para discutir. Ponto número 4. É muito importante que vocês mantenham a cabeça aberta durante este curso e que reconheçam tudo o que estiver a ser transmitido, seja por mim,
seja por qualquer outro dos colegas, como fruto da nossa experiência e da nossa aprendizagem. Vocês podem estar de acordo ou não estar de acordo, mas entendam que há perspectivas diferentes das nossas. Eu também vou entender sempre isso quando vocês mostrarem as vossas perspectivas, está bem? Não há certos nem errados. As ideias de nenhum de nós são melhores que as dos outros. Então nós estamos aqui para refletir em conjunto. No final do dia, vocês decidem o que é que vos serve ou o que é que não vos serve. A única coisa que eu vos peço é que mantenham de facto a cabeça aberta, porque o maior assassino da aprendizagem é o que nós achamos que sabemos. Então eu acho que sei qualquer coisa, se alguém me diz o contrário, eu nem escuto. Esse é o maior erro que vocês podem cometer aqui nestes 3 dias. Porque se vocês vierem aqui só para validar aquilo que vocês já sabem, não vale a pena vir. Vocês têm que vir aqui para ouvir coisas que são diferentes daquelas em que vocês acreditam. Então é exatamente quando vocês ouvem qualquer coisa com a qual não estão de acordo, vocês têm que prestar o máximo de atenção possível. Porque é daí que pode vir uma aprendizagem nova. Então o espírito é sempre onde é que este gajo foi buscar esta ideia. De onde é que isto vem? Porque, pá, eu sempre pensei o contrário. Está bem? Este é um dos pontos mais importantes. Portanto, ponto número 5, mantenham a cabeça aberta. Ponto número 6, sejam criativos, procurem sair das vossas zonas de conforto. Eu vou tentar o tempo todo tirar-vos da zona de conforto. Nomeadamente, eu às vezes não termino a frase, estou à espera que vocês terminem. Vou-vos perguntar se concordam com uma ideia ou se concordam com outra. Porque cada vez que vocês têm que fazer um juízo e tomar uma posição, envolvem-se com uma decisão. Cada vez que vocês se envolvem, imprimem a aprendizagem no cérebro e aumentam a probabilidade de usar. Então eu vou tentar sempre tirar-vos da zona de conforto. Uma das coisas básicas que vamos fazer é, eu vou-vos pedir que a cada intervalo, cada vez que nós saímos da sala e voltemos a entrar, vocês vão procurar um sítio diferente para se sentar, está bem? Nunca na mesma mesa, nunca com as mesmas pessoas. Então, em cada vez que vocês mudam de lugar. E há uma tendência terrível para a zona de conforto. Vocês vão ver que amanhã já vocês estão a perguntar, toda a gente da minha mesa mudou, eu posso ficar, não é? Não, não é. Tem que mudar também. Ok? Zona de conforto. Tudo o que nós queremos atingir e que ainda não atingimos está fora da zona de conforto. Habituem-se a sair da zona de conforto. Até porque a vida na zona de conforto não tem graça nenhuma. Outra coisa importante, pode-vos parecer menos importante, mas não é. Do ponto de vista da aprendizagem, se vocês forem mudando de lugar, vocês aumentam a retenção de informação, porque têm uma perspectiva física diferente sobre a sala, uma perspectiva diferente sobre cada um dos colegas e uma perspectiva física diferente sobre mim. É diferente ver-me daqui do que ver-me dali. Isto é programação neurolinguística, é a forma como funciona o cérebro. Então mudar de lugar é crítico. Ponto número 7. Pensem, não tomem como verdadeiro nem final nada do que for comunicado. Tenham um espírito crítico. Então há aqui uma dualidade que é importante. Por um lado, vocês têm que questionar tudo aquilo que é dito. Por outro lado, não podem rejeitar nada. Está bem? Vocês têm que questionar tudo aquilo que é dito, seja por mim, seja por quem for. O vosso espírito é, ok, mas porquê é que é assim? Não aceitem nada fácil. Por outro lado, não rejeitem coisa nenhuma. Porque é a partir do momento em que nós rejeitamos uma ideia que é diferente que nós estragamos o processo de aprendizagem. Ponto número 8, tomem a responsabilidade. Vamos falar muito disso durante os 3 dias. Ponto número 9, aprendam o mais que puderem. Ponto número 10, mantenham o espírito de ambição e pensem em crescimento. Este é um curso de crescimento de empresas, não é um curso de aguentar enquanto a crise passa, até porque a crise teoricamente já terá passado. Ponto número 11, este também é um ponto importante. Ainda que eu quero que vocês participem o mais possível, eu, por outro lado, vou ter que vos pedir que mantenham a vossa participação controlada. O que é que isto quer dizer? Por vezes acontece que nós entusiasmamos muito e somos muito voluntariosos e bem-intencionados e começamos a ter opinião sobre absolutamente tudo e todas as discussões são sobre nós. Por favor, tenham o cuidado de não deixar que isso aconteça. Nós temos aqui 30 pessoas, não podemos deixar que as discussões se sentem todas à volta de um de vocês ou de 2 ou 3 de vocês. Então lembrem-se que tem que haver espaço para todos participarmos. Tenham o cuidado de não centralizar as coisas à vossa volta. Eu sei que ninguém faz isso por má intenção, mas às vezes descuidamos. Às vezes todas as discussões são sobre nós. Ponto número 12, sejam frontais e focados. Digam o que tem que ser dito, mas mantenham-se concisos. Se cada vez que alguém pedir a palavra, contar a história da sua vida, no curso não acaba. Em vez de 3 dias, levamos 30, está bem? Então, tenho que vos pedir sempre que sejam objetivos. Ponto número 3, vou-vos pedir que não gravem, por favor, o curso, está bem? Nem em áudio, nem em vídeo. Os únicos 2 senhores autorizados para gravar são aqueles.
porque sou eu depois que tenho a responsabilidade na edição. Eu durante muito tempo fiz isto como uma questão de princípio e durante muito tempo disse, eu nunca tive nenhuma má experiência com isto, mas há quem já tenha tido. Neste momento já não me posso gabar de nunca ter tido uma má experiência. Obviamente que as pessoas quando gravam não gravam com má intenção, mas qualquer coisa que seja dita por alguém, retirada do contexto e posta a circular nas redes sociais, pode ficar muito mal a qualquer um de nós. E infelizmente já me aconteceu. Está bem? Então vou-vos pedir, por favor, que não gravem as coisas, até porque se vocês gravarem, e esta é a razão mais importante de não gravar, até porque se vocês gravarem a informação, imediatamente a vossa atenção desce e vocês perdem parte da experiência do curso. Porque vocês ficam com a bengala de eu depois ouço isto. Na maior parte dos casos não vão ouvir e simplesmente a atenção desceu. É por isso que eu não dou PowerPoints, é por isso que eu não dou manuais que não sejam perguntas, não é por outra razão. É porque se vocês tiverem a estrutura do curso em manual, se vocês tiverem um PowerPoint, imediatamente a atenção desce. E vocês deixam de estar aqui o que têm que estar a fazer, que é prestar o máximo de atenção e a transformar em decisões as ideias. E eu não quero que isso aconteça. Outra coisa que também já aconteceu nos meus cursos por causa das gravações é que depois alguém sai daqui e vai dar um curso igual. Nunca é exatamente igual, porque não é a mesma pessoa que o dá, mas já aconteceu. Já aconteceu, por exemplo, com um dos meus cursos, que é o Alto Desempenho Comercial, de repente apareceu no mercado um curso que era Alta Performance Comercial. Até o nome é igual. Depois fomos ver o site da pessoa do curso e era igual ao meu site. Até a minha fotografia, onde eu estava vestido com um fato cinzento e uma camisa branca, estava exatamente igual da outra pessoa com um fato cinzento e uma camisa branca. Estava uma cópia de tudo aquilo que nós fazíamos. Está tudo bem, não levei nada a mal, até gosto do rapaz, é um bom rapaz, faz um trabalho razoável, sério, mas pronto, não precisava ter copiado, não é? Não precisava ter copiado. A cópia, a mim, não me incomoda nada. O problema é maior, o maior é dele, não é? A pessoa, quando se posiciona como uma cópia, nunca vai conseguir ter o seu próprio caminho. Mas não lhe leva nada a mal, é um fulano que eu encontro com alguma frequência e com quem falo muito bem, não tenho nenhum problema. A nossa diretora de marketing na altura ficou mais chateada. Eu não liguei grande coisa. 14, última coisa. Não sei se vai acontecer muitas vezes, mas é provável que nos intervalos eu fique um bocadinho aqui junto do meu computador. Eu chamo isto da minha zona de trabalho. Eu ia pedir que se vocês me virem aqui no computador, que não me interrompessem. Por razões muito simples. A principal delas é porque eu provavelmente estou a preparar o que vai acontecer na parte seguinte do curso e preciso estar concentrado nisso. Posso ter que estar a dar resposta também a alguma coisa que acontece na minha vida fora daqui, e são 5 empresas para gerir, e então preciso desse bocadinho para aqui estar. A partir do momento em que eu saia daqui, sou todo vosso, está bem? Assim que eu não estiver aqui do computador, quiserem me perguntar, se quiserem conversar, se quiserem falar, assim que eu sair daqui, estou à vossa inteira disposição. Tá? Estamos de acordo com as regras ou não? Não mostraram grande convicção nisso. Estamos mesmo? Então vamos a isto. Muito bem. Então nós estamos aqui para pensar como é que havemos de fazer crescer as nossas empresas e, de facto, quem me procura profissionalmente, procura-me quase sempre com esse desafio. Quando eu digo me procura, falo de procurar a minha empresa. Qualquer um dos nossos profissionais, aquilo que faz é colaborar no sentido de ajudar a fazer crescer as vossas empresas, as vossas e as das outras pessoas que não estão cá, mas que têm tido a oportunidade ou com quem nós temos tido a oportunidade de trabalhar também. E conforme eu já expliquei muitas vezes, seja em vídeos, seja em diretos, seja em cursos onde vocês já tiveram, quando alguém me procura com o desafio de fazer crescer a sua empresa, a conversa tende a ser uma conversa muito semelhante de caso a caso. Eu normalmente começo por perguntar a essa pessoa o que é que entende pelo crescimento da empresa. E as pessoas tendem a confundir o crescimento das suas empresas com o crescimento das vendas da empresa, ok? E é natural que assim seja, mas não é saudável que assim seja. Porque o crescimento de uma empresa não é o crescimento das vendas dessa empresa. Está bem? Quando eu digo que não é, quer dizer que não se esgota. E eu gostava que vocês guardassem já esta primeira ideia. Crescer uma empresa não é só crescer as vendas. Grande parte dos empresários confunde o crescimento da empresa com o crescimento das vendas e do número de colaboradores. Isso é o alimento do nosso ego. Eu tenho 50 pessoas a trabalhar para mim. Eu tenho 100 pessoas a trabalhar para mim. Eu faturo não sei quantos milhões. Ótimo. A questão é que
isso tem que gerar depois outra coisa, não é só vender muito. Eu já vi empresas, e não são poucas vezes, morrer de tanto vender, rebentar de tanto vender. Vendem, entram num crescimento sem controlo, não entendem que crescer a empresa não é só aumentar as vendas e às tantas têm um problema grave. Está bem? Já vamos ver exatamente o que é fazer crescer uma empresa, mas não é apenas crescer as vendas. Se eu confundo o crescimento da minha empresa com o crescimento das vendas, todas as decisões que eu tomo é para fazer crescer as vendas e eu esqueço uma série de variáveis que são absolutamente críticas. Isto também leva a outro enviesamento de raciocínio, e eu gostava que vocês guardassem esta segunda ideia, é que estes empresários que confundem o crescimento da empresa com o crescimento das vendas tendem a querer atirar vendas para cima de todos os problemas. Ok? Então, assim que detectam um problema, se eu vender mais eu resolvo o problema. E nem sempre é verdade, e aliás, muito poucas vezes é verdade. Porque normalmente os problemas, os desafios que nós temos nas empresas dependem de alguns desafios no modelo de negócio da empresa. Se eu tenho um modelo de negócio desafinado e aumento as vendas, eu posso ter um problema sério. Ok? Então é crítico eu saber que está tudo no lugar antes de poder aumentar as vendas. É um bocadinho como, imaginem que eu ponho um motor de um Ferrari num Smart. Não cabe, mas imaginem que é um Smart com a potência de um motor de um Ferrari. Na primeira curva ele espeta-se, não é? Porque não tem sequer chassi nem rodas para aquilo. Então, se eu aumentar as vendas, quando eu não tenho um chassi e não tenho rodas, eu tenho um problema grave, não é? Então, aumentar as vendas não é resposta para tudo, aliás, é resposta para muito pouca coisa. Não deixa de ser absolutamente crítico eu ter a capacidade de aumentar as minhas vendas. Então, eu costumo dizer a estes empresários, a primeira coisa que temos que pensar é em construir um plano. Se temos a nossa empresa num ponto, e eu gosto de lhe chamar o ponto A, e queremos levar a outro ponto, que eu gosto de chamar o ponto Z, a primeira coisa que precisamos é de um plano. Precisamos de um plano de crescimento. Um plano que me leve de um ponto ao outro. E se a resposta é óbvia, e não é novidade para nenhum de vocês, a questão é que quando eu chego às empresas não há um plano. Ainda está para me acontecer pela primeira vez eu chegar a uma empresa, pedir ao empresário, ao diretor executivo, mostra-me o seu plano, e ele ter uma coisa escrita que me mostre. O melhor que eu já vi são 3 ou 4 PowerPoints feitos por um consultor qualquer, de coisas que estão completamente divorciadas da realidade da empresa. Não foi aquele empresário ou aquele executivo que se sentou a planear aquilo que ele achava que devia acontecer. Nunca me aconteceu até hoje ter um plano estruturado. Vocês podem estar a pensar que eu quero um plano de 500 páginas feito por um MBA de Harvard, mas não. 2 ou 3 páginas manuscritas para mim é mais do que suficiente, com as ideias principais sobre aquilo que eu acredito que deve ser feito durante um determinado período para eu atingir os meus resultados. Brian Tracy diz, penso que há investigação que suporta isto, que nós aumentamos em 1000% a nossa probabilidade de chegar a Z, de atingir um determinado resultado, quando escrevemos um plano sobre isso. 1000% são 10 vezes mais. Então aumentamos em 10 vezes a probabilidade de atingir um resultado quando planeamos nesse sentido. Ainda assim, a maior parte de nós não planeia. Nós vamos sair daqui com um plano feito. Está bem? É crítico que vocês tenham isso. A segunda coisa que é crítica entender é que o plano deve incluir todo o ciclo do crescimento de uma empresa, não apenas o crescimento das vendas. Então o plano deve prever sim como eu faço crescer as minhas vendas. É a primeira coisa que o plano deve prever. Portanto, tem que ter um plano de vendas. Mas tem que prever também como é que eu transformo essas vendas em lucro. Correto? Porque ninguém monta uma empresa para vender muito. Nós montamos uma empresa para gerar um lucro. E nós temos uma cultura um bocadinho difícil em relação a estas coisas. A nossa cultura judaico-cristã, de alguma forma, criou-nos a ideia de que o lucro não é uma coisa muito saudável, que não é uma coisa positiva. Nós temos problemas estruturantes em termos de cultura sobre lidar com o dinheiro e sobre a criação de um lucro. E quando uma empresa tem lucros muito grandes, incomoda sempre muita gente. E eu não entendo isto.
Lucro é tocar em qualquer coisa e deixá-la melhor. Para mim, filosoficamente, lucro é isto. É acrescentar valor a qualquer coisa em que nós tocamos. Passar pela vida de alguém e a vida dessa pessoa ficar melhor depois de termos passado por lá. Passar por uma casa e a casa ser melhor depois de nós lá termos passado do que antes de nós passarmos. Passar numa empresa e a empresa ter crescido porque eu lá passei. Ou seja, deixar as coisas melhores do que estavam antes de nós lá termos passado. Numa empresa, lucro é a diferença entre os custos que nós pagamos e as receitas que temos. Entre as faturas que nos são emitidas e aquelas que nós emitimos. Portanto, quando eu sou capaz de gerar um lucro, eu começo a participar num círculo virtuoso. Porque, reparem, eu com lucro posso fazer um monte de coisas, todas elas boas. Ou grande parte delas boas. Sem lucro é muito difícil fazer essas coisas. Sem um lucro, eu não consigo criar mais postos de trabalho. Correto? Se eu não tenho um lucro, eu não consigo criar mais postos de trabalho. Se eu não tenho um lucro, eu não consigo dar melhores condições de remuneração e melhores condições sociais aos meus colaboradores. Sem lucro, eu não sou capaz de fazer isso. Não sou capaz de compensar melhor o esforço deles, por muito que eles mereçam. Fulano merece, é muito bom. Epá, oh Paulo, eu merecia um aumento. Pois mereces, eu não tenho dinheiro para te dar. Epá, como é que a gente resolve isto? Então eu preciso de gerar um lucro para poder compensar estas pessoas. Sem um lucro, eu não consigo estabelecer relacionamentos saudáveis com os meus fornecedores. Para eu lhes pagar bem, eu tenho que estar a gerar um lucro. Sem um lucro, eu não consigo remunerar o risco do fulano que pôs o dinheiro para abrir a empresa, que posso ser eu, mas pode ter sido outro investidor. Eu preciso gerar um lucro para remunerar o risco do investidor, para incentivar a que ele invista. Sem um lucro, eu não consigo pagar impostos. Para nós fazermos estradas, hospitais, tribunais, escolas, todas as coisas que nós precisamos para vivermos melhor em sociedade. Então, o lucro é o início de uma sociedade melhor. E nós olhamos para o lucro como uma coisa perniciosa. Pessoal, se vocês não estão absolutamente focados no lucro, não abram uma empresa. Encontrem outra forma de organização qualquer. Se temos atividade empresarial, nós temos de ter claro que ela serve para gerar um lucro. O lucro é a razão de existir da empresa. Então eu tenho que assegurar que as minhas vendas se transformam sempre num lucro. Sempre. E quanto maior for o lucro, melhor. Quanto mais consistentemente crescente ele for ao longo do tempo, melhor. Nós não criamos empresas para pagar um salário a nós próprios, pessoal. A maior parte dos empresários nas pequenas e médias empresas têm uma espécie de um autoemprego. E trabalham para um patrão cruel. Eles próprios. Trabalham horas a mais para levarem pouco dinheiro para casa. E abdicam do lucro a favor de um salário. Não é saudável isto. Uma empresa tem que crescer, tem que aumentar os seus lucros. Então vocês, a partir deste curso, têm que começar a trabalhar focados no lucro. Como é que eu aumento os meus lucros no futuro? E no futuro, mais à frente, aumentar ainda mais. Depois, tenho que aprender a transformar este lucro, e isto tem que fazer parte do plano também, em fluxo de caixa. Porque o lucro é muito bonito, mas o lucro é uma figura teórica. É uma figura teórica muito importante, mas é uma figura teórica. Porquê? Porque eu não posso pagar as minhas contas com lucro. Eu não posso chegar aos meus colaboradores no final do mês e dizer: epá, nós não temos dinheiro em caixa, mas a empresa está com uns lucros bestiais. Portanto, eu vou-te dar uma parte dos lucros para pagar o teu salário. E depois ele vai com essa parte dos lucros, chega ao supermercado e dá à menina da caixa uma parte dos lucros. E traz o carrinho cheio de compras. Verdade? Não. As compras pagam-se com dinheiro. Os salários têm que se pagar com dinheiro. Se eu não souber transformar os meus lucros em dinheiro, eu não tenho a mais pequena chance. E alguns de vocês estão se calhar a pensar: mas lucro é dinheiro. Não, lucro não é dinheiro. Nem está perto disso. Lucro é, na melhor das hipóteses, a promessa do dinheiro. Mas olhando aqui para vocês, já não há aqui nenhuma criança suficientemente ingênua para acreditar que as promessas são todas cumpridas. O lucro é, na melhor das hipóteses, mas estou a dizer na melhor das hipóteses mesmo, a promessa do dinheiro. Mas raramente, se alguma vez uma empresa tem em fluxo de caixa o mesmo que tem em lucro. Há casos de empresas muito felizes que até têm mais fluxo de caixa do que lucro. Por exemplo, a Google tem mais fluxo de caixa do que lucro. Porquê? Porque eles cobram antecipadamente para vender uma coisa que não existe. É o melhor negócio que há no mundo. Cobrar antecipadamente para vender uma coisa que não existe. Não existe? Não, eles vendem espaço virtual.
Há quem tenha que vender uma mercadoria, tem que vender uma garrafa de vinho, tem que vender uns óculos. Eu tenho que comprar aquilo, vender e pôr uma margem. A Google vende espaço virtual. Portanto, vendem uma coisa que não existe. Há alguma coisa melhor do que isso. E cobram antecipadamente. Pagas-me agora para pôr um anúncio daqui a um ano. Então eu tenho que saber transformar o lucro em dinheiro. E não entendam isto com ligeireza. E se tiverem dúvidas sobre isto, perguntem sempre. Perguntem-me a mim enquanto aqui estivermos. Perguntem à vossa contabilidade depois disso se tiverem dúvidas. Porque só há uma razão para as empresas fecharem. Uma. Faltou o dinheiro. Eu posso ter lucros crescentes e a empresa fechar. E não é tão raro como vocês possam pensar. Porque muitas vezes nós sacrificamos o fluxo de caixa no ego de aumentar as vendas e aumentar o lucro. Mas temos que entender o mínimo sobre a interpretação das demonstrações financeiras. Porque senão eu não sou capaz de tomar decisões sobre a minha empresa. Mas não se preocupem que são coisas muito fáceis. Nós vamos transformar tudo em coisas muito fáceis. Nomeadamente a vossa noção de transformar vendas em lucro, lucro em fluxo de caixa. Ok? Fluxo de caixa serve para pagar contas. Fluxo de caixa serve para vocês, inclusivamente, se for caso disso, remunerarem o vosso risco como investidores e tirarem dinheiro para vocês. Agora, há aqui uma pergunta muito importante para nós fazermos, que é para onde aponta a seta do fluxo de caixa. Aquilo são setas, eu desenho muito mal, mas são setas, e elas apontam umas para as outras. Dá para perceber isso? Eu chamo aquilo um círculo virtuoso. Então a seta do fluxo de caixa aponta para a seta das... Isso. Quer dizer que o fluxo de caixa que a empresa gera deve ser reinvestido nas vendas da empresa. Uma empresa serve para fazer este círculo virtuoso com cada vez maior dimensão, maior consistência e maior previsibilidade. Este é o vosso objetivo como empresários. Cumprir este círculo virtuoso com cada vez maior dimensão, consistência e previsibilidade. Porque dessa dimensão, consistência e previsibilidade vai depender aquela que é a derradeira forma de fazer crescer uma empresa. É aumentar o valor da empresa. Valor, neste caso, estamos a falar de valor financeiro, depende da consistência, previsibilidade e dimensão dos fluxos de caixa futuros. Mas se vocês pudessem definir o crescimento de uma empresa apenas de uma forma, essa forma seria o aumento do valor financeiro da empresa. Quanto é que uma empresa vale? Os fluxos de caixa futuros descontados para o presente. Não se preocupem com isto, isto é técnica financeira, não se preocupem com isto nesta fase, no último dia fica tudo mais claro. Quanto uma empresa vale? Quanto alguém pagaria por ela se estivesse disposto a comprá-la? É isso que uma empresa vale. Quanto alguém pagaria por ela se estivesse disposto a comprá-la? Agora, alguns de vocês estão a pensar, Paulo, mas eu não penso vender a minha empresa nunca. Eu montei para ser a minha empresa, não quero vendê-la. Alguns de vocês, se calhar, até pensam um dia deixar aos filhos. Não interessa. Eu nunca vou vender isto. Ainda assim, a medida do valor da empresa é os fluxos de caixa futuros. Ainda assim, a medida do crescimento da empresa é o valor da empresa. Mesmo que vocês não queiram vendê-la, vocês querem que ela tenha fluxos de caixa futuros previsíveis e consistentes. Sim? É o objetivo de qualquer empresário. A questão não é se eu quero vender ou não, mas eu tenho de preparar a empresa como se ela fosse vendida, mesmo que eu não queira vendê-la. Vou dizer isto outra vez. Isto é muito importante. Eu tenho que preparar a minha empresa como se eu fosse vendê-la, mesmo que essa não seja a minha intenção. Porque eu tenho que a preparar para ela ter o maior valor possível. Para ela ser o mais consistente e previsível possível nas vendas, lucros e fluxos de caixa. A minha riqueza pessoal, como empresário, o meu património, a medida do meu património, é o valor da minha empresa. Não é os sapatos que eu calço, o relógio que eu uso, o carro que eu conduzo, a casa onde vivo, os vinhos que eu bebo. Então, vendas, lucro, fluxo de caixa, mais vendas, mais lucro, mais fluxo de caixa, é um ciclo virtuoso a aumentar o valor da empresa. Lembrem-se que a vossa riqueza não se mede pelo vosso estilo de vida. Mede-se pelo valor do vosso negócio. Essa é a medida do nosso património pessoal. Nós, na nossa cultura da Europa continental,
e principalmente nos últimos 30 anos, as coisas evoluíram bastante, não forçosamente no sentido positivo. E, pá, a primeira coisa que um empresário faz quando monta uma empresa, obviamente que há exceções, não é? Mas sabem qual é a primeira decisão que um empresário toma quando monta uma empresa? É quase isso. É a cor do BMW. É um BMW Série 3, de certeza. A única questão é qual é a cor. Pá, o gajo tem que mostrar aos amigos que está bem na vida. Reparem que eu capitalizo a empresa. Reparem o tipo de coisas que nós fazemos nas PME. Eu vou montar uma empresa e ponho lá o capital social. Vamos dizer que eu faço como a maior parte dos empresários e ponho um capital social mínimo, ponho lá. Agora já se pode abrir uma empresa sem capital social, não é? Isso então é uma coisa de uma inteligência brutal. O fulano que pensou nisso, epá, é um gênio. Devia-se-lhe fazer uma estátua um dia. Porque, vocês reparem na estupidez que isto é. Eu vou admitir que eu abro com 5.000 euros. Capital social. Houve um dia um amigo meu, um grande amigo meu, daqueles amigos de infância, que é empresário desde sempre, que estava a tentar explicar-me, dizia ele, ó Paulo, eu sei que tu sabes imenso dessas coisas e que escreves livros e não sei quê, pá, mas isso é a teoria. Na prática, deixa-me explicar-te como é que a gente faz. A gente abre uma empresa, põe lá os 5.000 euros, vai com o registro do depósito à conservatória, faz a escritura, epá, e o dinheiro depois tira-se. O dinheiro só tem que lá estar para fazer a escritura. Então eu sei a teoria e tu sabes a prática. Então fulano, mete os 5.000 euros, tira os 5.000 euros, fica lá zero, correto? Passa o cheque para pagar a escritura e a empresa está falida. Se eu abro uma empresa com o capital social zero e pago 500 euros de despesas da escritura, a empresa ficou com o capital próprio negativo de 500 euros, está falida, tecnicamente falida. Ainda não fez a primeira transação comercial, já está falida. Isto é um gênio, o fulano que inventou isto, de abrir uma empresa sem capital social. É um gênio. Agora imaginem que eu tenho a empresa nestas condições e a primeira decisão que tomo antes de fazer a minha primeira venda é comprometer 4 anos de lucros ou ir comprar um BMW Série 3 para mostrar aos meus amigos que estou bem na vida. E ainda se calhar monto um escritório todo XPTO, com mesas caras e cadeiras caras e computadores caros. Eu abro a empresa já falido. Isto é a história da maior parte das pequenas empresas neste país, infelizmente. Porque as pessoas não entendem. Reparem, as pessoas tomam este tipo de decisões porque não têm o entendimento que lhes permita tomar decisões diferentes. Por isso é que eu acho que estes cursos são importantes. Porque a pessoa não é mal intencionada, a pessoa não está a fazer isto porque é estúpida, não é estúpida, é simplesmente desinformada. Não sabe. Eu tomo decisões estúpidas em muitas áreas da minha vida porque eu não sei. Eu faço o melhor que sei. Observação, imitação, repetição. Se toda a gente está a fazer assim, deve ser a coisa certa. Todos os meus amigos empresários têm um BMW Série 3, não vou aparecer de Clio. Porquê? Epá, porque parece mal. E as miúdas não olham para mim na rua de Clio. Não. Pois. Este é o raciocínio. É claro que deve aparecer de Clio. Menos meninas olham para ele na rua, mas... aí a decisão é outra, não é? Tá? Então, crescer numa empresa é isto. É eu criar um círculo virtuoso entre vendas, lucro, fluxo de caixa, mais vendas, mais lucro, mais fluxo de caixa, para aumentar o valor do meu património. Esta é uma das coisas mais importantes que vocês têm que levar deste curso. Porque a partir de hoje vocês têm que estruturadamente pensar assim. Todas as decisões que vocês vão tomar na empresa vão ter um impacto neste círculo. Todas. Então, ou está a contribuir para aumentar o ciclo virtuoso, ou está a esvaziar o ciclo, criando um ciclo vicioso, que é o contrário. Não há decisões neutras. Tudo vai ter um impacto. Se eu levar isto a uma universidade, aos alunos de gestão, eles, quando muito, vão achar graça ao boneco, porque fui eu que inventei o boneco. E o boneco, eu acredito que faz todo o sentido, mas... Ok, isto eles aprendem rápido, logo nos primeiros anos do curso de gestão. Então, isto não é nenhuma grande novidade. A questão é quem é que pensa assim estruturadamente.
Tecnicamente, isto não é novidade nenhuma. Qualquer estudante de gestão sabe isto. A questão é pensar assim estruturadamente quando se sai da universidade. Nós vamos às grandes empresas deste país e vemos exemplos de que isto não é respeitado. Porquê? Ou como é que eu sei isso? Basta ver a cotação das grandes empresas deste país em bolsa. Nós vemos que este ciclo não é respeitado. E a cotação em bolsa, a quantidade de empresas que nós temos a cotar abaixo dos 5 euros é desesperante. Faz do nosso mercado um mercado muito pouco apetecível. Porque ninguém quer investir em ações a cotar a menos de 5 euros. Chamam-se penny stocks, tudo o que custa menos de 5 euros. Quase todas as empresas no PSI 20 são penny stocks. Como é que nós atraímos investimento internacional com penny stocks? Mas não eram. Então, nos últimos anos vieram a perder valor, e a perder valor, e a perder valor, e a perder valor. Significa o quê? Os acionistas estão a ficar mais pobres, e mais pobres, e mais pobres, e mais pobres. Tem sido uma vergonha. E ninguém faz nada. O mais engraçado é os acionistas mais pobres, mais pobres, mais pobres, e ao mesmo tempo vemos os administradores mais ricos, mais ricos, mais ricos, mais ricos, mais ricos. Quer dizer que os administradores estão a esvaziar o valor das empresas a favor deles próprios. Isto tem que ficar muito claro. Vocês, se precisarem tomar nota disto e pôr na vossa secretária, todas as decisões vocês têm que ponderar isto. Eu estou a criar ou a destruir valor? A cada decisão que eu tomo, trazer mais uma pessoa para a empresa, vai criar ou vai destruir valor? Fazer um investimento em mais uma secretária e mais um computador, vai criar ou vai destruir valor? De que forma é que vai afetar o meu círculo virtuoso? Tá? Esta é a primeira ideia que vocês têm que guardar. Agora, qual é o nosso papel de empresários? Será executar isto? Sim ou não? Então, se não é executar isto, o que é? Controlar. Porque vocês têm de ter claro qual é o vosso papel de empresários. E o vosso papel de empresários é desenhar o plano. Qual plano? Aquele plano que nos leva da A a Z. E liderar a vossa equipa na execução consistente desse plano. E vou-vos pedir que sublinhem a palavra ou as palavras execução consistente. Então, o nosso trabalho é desenhar o plano, liderar a equipa na execução consistente do plano. O meu trabalho não é fazer isto, é assegurar que a minha equipa faz isso. Porquê? Porque o princípio da empresa, o princípio formal da empresa é o registro na conservatória. Mas o princípio conceptual da empresa não é esse. O princípio conceptual de uma empresa é a remuneração do empresário pelo esforço das pessoas que ele traz para trabalhar consigo. Esse é o princípio conceptual de uma empresa. É a minha remuneração não apenas pelas minhas horas de trabalho, mas pelas horas de trabalho das outras pessoas que eu trago para trabalhar comigo. Chama-se alavancagem ou desmultiplicação, se vocês preferirem. Eu desmultiplico a minha capacidade de executar de cada vez que trago mais pessoas para virem trabalhar comigo. Então, imaginem que eu sou jardineiro e vocês começam a contratar-me para eu ir arranjar o vosso jardim. E vocês imaginem que eu faça um bom trabalho, o que não seria a realidade se fosse trabalho de jardineiro, mas imaginem que eu faça um bom trabalho e às tantas eu tenho tantos clientes que já não tenho mais horas. Então contrato um amigo meu, que também seja jardineiro, ele vem trabalhar para mim e eu vou-lhe passando os clientes que eu já não consigo atender. Então eu passo a ser remunerado pelas minhas horas de trabalho mais as do meu amigo. Entretanto, contrato um terceiro jardineiro, entretanto, preciso de contratar uma quarta pessoa para tratar da parte administrativa e nos libertar para a parte técnica e o negócio pode nunca mais parar de crescer. Um dia tenho um negócio grande de hortifloricultura, por exemplo. Mas tudo começa quando eu contrato o meu primeiro colaborador. Até o meu primeiro colaborador, eu não tenho uma empresa. Tenho um autoemprego. E volto a lembrar, trabalho para o pior patrão do mundo, o mais cruel de todos. Tá? Mesmo com o meu primeiro empregado, na maior parte dos casos eu ainda não tenho de facto uma empresa, eu continuo a ter um autoemprego. Eu só posso considerar-me um empresário, a sério, quando a minha empresa já não precisa das minhas horas de trabalho para funcionar no dia-a-dia.
Já não precisa de mim nas operações. Eu posso desaparecer um mês, está tudo bem. Por exemplo, nesta empresa que nos traz aqui a fazer cursos, eu ainda não sou um empresário a sério, eu ainda preciso estar aqui. Já há uma parte importante do fluxo de caixa da empresa que não vem das minhas horas de trabalho, mas há uma parte muito importante que ainda vem das minhas horas de trabalho, do facto de eu estar aqui. Mas nas minhas outras 4 empresas, eu não preciso de lá estar. Elas funcionam sozinhas. Só apareço no final do ano. Bom, eu faço reuniões com as pessoas porque eu quero saber sempre o que se passa e acho que posso ajudar. Mas do ponto de vista operacional, eu só apareço no fim do ano para fazer contas ao fluxo de caixa. Se isto foi bem feito e para perceber ou o valor da empresa aumentou ou eu quero a minha parte do fluxo de caixa. Está bem? Então, como é que isto funciona na prática? Vamos imaginar aqui o organigrama de uma empresa qualquer. Só quero que vocês entendam o raciocínio. Nem todas as empresas têm um organigrama, obviamente, exatamente como este. Então, qual é o cargo aqui em cima de todos? Sócio-gerente, dependendo da estrutura da empresa, se é uma sociedade anónima, se não é, há de ser ou o presidente do Conselho de Administração ou o sócio-gerente. Eu vou pôr aqui o G de gestão. Pronto, é o gestor. É o gestor, é o gerente, vocês entendam como quiserem. Eu gosto sempre de fazer aqui uma brincadeira e alguns de vocês já me viram fazer isto, que é inventar um cargo superior. Se eu disser que há aqui um cargo por cima do gerente, que cargo seria este? É o investidor, foi o fulano que pôs o papel, não é? Qual é o grande desafio? É que na maior parte das PME, esta pessoa é a mesma pessoa. É o investidor e é o gerente ao mesmo tempo. E isto é perigosíssimo, porque eles entram em conluio. E entrar em conluio ganha ao gerente. O investidor deixa de pedir contas ao gerente sobre os resultados da empresa. Como o investidor e o gerente são a mesma pessoa, o investidor deixa de exigir valor, deixa de exigir lucro e deixa de exigir fluxo de caixa. O gerente só procura estilo de vida. Se o gerente está a levar uma vida boa, o investidor deixa de fazer exigências. Porque são a mesma pessoa. E isso mata a empresa. Porque nós estamos a trocar sapatos Louboutin, relógios Rolex, bebidas azuis com guarda-chuvas em cima nas Fiji, por valor. Estamos a destruir valor para levar uma vida do caraças. É muito tentador. É muito tentador. Eu não tenho ninguém que me peça contas. Eu posso pegar naquele dinheiro e usar como se fosse meu. Oh Paulo, mas é meu. Não, não é. É da tua empresa. Mas a empresa é minha. Sim, mas o dinheiro é da empresa. E se tu tiras o dinheiro para ir para as Fiji, beber bebidas azuis, estás a destruir valor. É pá, mas eu mereço. Talvez não. Talvez não mereças. Porquê que a malta acha que merece? Eu acho que é o argumento mais estúpido que pode haver. Porque eu mereço. Não sei se mereces. Sei lá se mereces. Vou tirar férias porque eu mereço. Eu esforço-me muito. E então? Todas as pessoas que se esforçam muito merecem tirar férias? Não é líquido. Eu gosto muito de ver no Facebook as fotografias da malta sem fazer nada, na praia, nas férias, a dizer que merecem. E outro dia pus uma foto no Facebook, já não sei, de lazer, e houve alguém que disse que merecia. Tu mereces. Eu disse, não sei se mereço. Felizmente posso pagar, mas não sei se mereço. Não sei se mereço. Porque é que nós havemos de assumir que merecemos as coisas? Eu tenho a certeza se mereço, se o valor da minha empresa estiver a aumentar ao longo do tempo e já não absorver nas vendas todo o fluxo de caixa que eu gero. Vou dizer outra vez. Se houver valores de fluxo de caixa que as minhas vendas já não absorvam, aí eu mereço, certeza, ir de férias e gastar esse dinheiro. Até lá, não é líquido. A não ser que a empresa consiga pagar a mim próprio um salário tão fantástico que eu consigo fazer essas coisas.
Caso contrário, estarei a destruir valor. E ainda assim gerar o lucro e o fluxo de caixa necessário, não é? Sem destruir valor na empresa também o salário. Então, eu mereço é só um alibi e nem sequer é bom. Senão a pessoa merece 2 anos, no terceiro depois já não merece. Umas vezes somos o para-brisas, outras vezes somos o inseto, não é? O mundo dos negócios é assim. Então, este conluio é um conluio perigosíssimo, que é eu não ter um investidor a pedir-me contas. Eu não tenho ninguém a exigir-me lucros, eu não tenho ninguém a exigir-me fluxo de caixa, eu não tenho ninguém a exigir que o capital próprio da minha empresa aumente ao longo do tempo, eu não tenho ninguém a exigir que a minha conta bancária pessoal aumente ao longo do tempo também. Não, eu estou a trocar tudo por estilo de vida. Estou a trocar tudo por gratificação imediata, dizendo a mim próprio que eu mereço. Gratificação imediata é um dos maiores flagelos do mundo moderno. Nós queremos tudo já. Não somos capazes de ver um bocadinho mais longe. Está-me a saber bem a comida. Mas tu comes sempre assim, vais ter problemas de saúde muito graves. Mas é tão bom. Depois dizemos, eu mereço. Depois dizemos, é o mal que faz pelo bem que sabe. Sei lá, um monte de alibis todos tontos. Então, este conluio é um conluio perigosíssimo. Este senhor tem que pedir contas a este senhor. Vocês têm que entender, se é o vosso caso, vocês têm que entender que têm 2 chapéus. O chapéu de gerente, que é para trabalhar. O chapéu de investidor, que é para exigir lucros. Não têm como aumentar o vosso património pessoal se não exigirem lucros ao vosso gerente. Não entrem em conluio. Todas as empresas têm uma função financeira? Sim? Quem é que faz? Na maior parte dos casos é o gerente. Não, na maior parte dos casos não é o gerente. Em alguns casos é o gerente. Na maior parte dos casos, quem é? Não é ninguém, porque o contabilista não é pago para ser o diretor financeiro da nossa empresa. Aliás, era ótimo que a gente com 200 ou 300 euros de mensalidade tivesse um diretor financeiro. Aliás, o trabalho do contabilista, na minha perspectiva, é um trabalho muito ingrato. Porque nós avaliamos o trabalho do nosso contabilista pelo quê? Pelos impostos. Então o trabalho dele é melhor quantos menos impostos nós pagarmos. Isto é absolutamente estúpido do ponto de vista da criação de valor. Eu exijo ao meu contabilista pagar quantos impostos? Poucos impostos, quando eu devia exigir ao meu diretor financeiro para pagar o máximo possível. Quando eu digo o máximo possível a ver se vocês me entendem bem, eu não quero pagar mais do que sou obrigado a pagar. Eu não quero pagar mais do que é necessário, mas quero pagar o máximo possível. Eu quero ter o máximo de IVA para pagar todos os meses, ou trimestres, se for o caso de IVA trimestral. Eu quero ter o máximo de IRC para pagar. O máximo. Não mais do que sou obrigado, mas o máximo. É ótimo sinal. É ótimo sinal. Quer dizer que eu estou a gerar lucros. Mas o que eu estou a fazer é exatamente o contrário. Estou a exigir ao meu contabilista que arranje formas de eu não ter lucro. Então eu estou a ser tão mesquinho que prefiro destruir o meu próprio valor patrimonial só para não dar uma parte desse valor ao Estado. É importante que vocês entendam disso. Quem é o Estado? A galinha que põe os ovos de ouro. Eu estou a ser tão mesquinho que prefiro destruir o meu valor patrimonial pessoal para não alimentar a galinha que põe os ovos de ouro. O que é que são os ovos de ouro? As estradas, as instituições, os hospitais, as escolas, os tribunais, todas as coisas que nos permitem viver melhor. Então eu destruo o meu valor para não contribuir para isso. Isto é um enviesamento total de pensamento. Qual é o argumento que depois nós damos? A galinha é gorda. Não, o gestor do Estado está a tirar valor. A galinha é gorda, come demais. É uma galinha gorda e corrupta. Mas é só um alibi para eu me sentir melhor de não pagar. Porque eu também sou gordo e continuo a comer demais. Pá. Eu pago e acho que isso. Eu não tenho problemas em pagar, mas acho que o Estado, há demasiado Estado. Eu também, a galinha é gorda.
Não, estamos de acordo que a galinha é gorda e que é ineficiente e que há quem abuse da galinha desgraçada. É verdade, estamos todos de acordo nisso. E que temos a obrigação, como membros da sociedade, de exigir à galinha que emagreça. Não, estamos todos de acordo nisso. Agora, deixar de dar de comer à galinha é que é estúpido. Como está gorda, eu não lhe dou mais de comer. Não, porque aí deixamos de ter o resto. Até porque ela vai comer. Ela tem o poder de dizer, então eu aumento os impostos. Mais IVA, mais... Ou vai pela gasolina. Este governo disse, não, eu não aumento os impostos. Não aumentou... Não. Pagamos pelo combustível valores absolutamente estúpidos. Não é? Nós vamos com 30% mais de combustível em pouco mais de um ano. 30% mais sobre o combustível. Epá. Para nós empresários que temos carros na rua, é uma violência. É uma violência. Então, isto para vos dizer o quê? Na maior parte das empresas ninguém está a fazer a função financeira. Todas as empresas há uma função comercial? Todas as empresas há uma função operacional? Sim? Então há uma série de funções que estão aqui. Depois há funções que há mais em baixo no organigrama. Estou a desenhar um organigrama só com 3 níveis, podemos ter mais, está tudo bem. Aqui o desafio é que a maior parte de nós vem trabalhar aqui em baixo, não é? É o tal cozinheiro que vai cozinhar, o cabeleireiro que vai cortar cabelos. Nós montamos uma empresa numa área que nós dominamos, numa área técnica, e depois vamos fazer o trabalho técnico quando chegamos lá. E ninguém está a fazer as funções mais bem remuneradas. Numa empresa grande, qual destes fulanos é que ganha mais? Este aqui, não é? Porque é o que tem, conceptualmente, é o que mostra a melhor capacidade de tomar decisões. Pois numa PME nem sempre é assim. Às vezes este fulano que está aqui paga o salário de toda a gente e chega ao fim do mês e não sobra para ele. Ou tem técnicos aqui a quem ele paga mais do que ele próprio ganha. Então é crítico entendermos este fenómeno. E acima de tudo, não podemos andar aqui em baixo. Porquê é que nós não podemos andar aqui em baixo? Se eu estiver a trabalhar nestas funções daqui, e acontece a muitos empresários, nomeadamente nas PME, que é o fulano que trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, às vezes mais, que trabalha ao fim de semana, que já não vai de férias, ou quando vai de férias vai com o telefone e foge da família para atender o telefone, porque nada se faz na empresa sem ele estar envolvido. Ou então é a empresa que fecha para o gajo ir de férias. Porque nada acontece aqui sem que eu controle. O técnico não confia nas outras pessoas. O empresário técnico, que é a maior parte de nós, não confia no trabalho dos outros. E então não deixa que ninguém faça nada sem que ele controle. E ainda por cima, é uma massagem no ego. Eu sinto-me bem de ter de controlar o trabalho das outras pessoas. Eu sinto que sou melhor do que elas. Se as coisas forem feitas como eu quero e eu controlo o trabalho delas. Eu já vi, inclusivamente, casos, e não foi um nem dois, de empresários que não deixam alguns dos seus técnicos evoluírem para se sentirem bem com isso. E que assim que nós tiramos o técnico dali, nós percebemos que o técnico era melhor do que o próprio empresário. O técnico era um técnico melhor do que o próprio empresário. Só que estava espartilhado com um fulano que não o deixava trabalhar. Porque tem que ser daquela forma. Então, subir no organigrama é o vosso objetivo. Ok? O vosso objetivo é, ao longo do tempo, subir no organigrama. Ir delegando estas funções em colaboradores para que vocês possam subir. Mais à frente também já vemos como é que isso se faz. Uma noção que eu vos quero dar aqui. Há um princípio na vida, um princípio básico do universo, uma lei da termodinâmica que diz que o que não está a crescer está a morrer. Tudo tem um ciclo de vida. Tudo o que deixou de estar na fase ascendente passou a estar na fase descendente. Eu não posso travar o crescimento da minha empresa. Eu não tenho essa opção. Eu às vezes falo com empresários que me dizem, não, eu quero isto assim pequenino, tudo controladinho, porque eu assim sinto-me confortável. Pá, se isto cresce, eu perco o controle. O que eles estão a dizer é exatamente isto. Eles têm que controlar tudo aqui porque não confiam em ninguém
E se a coisa cresce, deixam de ter que ser eles a fazer as coisas. Este empresário vai trabalhar horas demais, em primeiro lugar, porque o negócio só cresce de acordo com as horas que ele tem na agenda, por isso é que ele trabalha 12, 14 horas, sábados, domingos e não tem férias. Mas a partir do momento em que ele esgotou as horas da agenda, o negócio deixou de crescer, porque ele não tem mais horas para dar. E se deixou de crescer, começou a morrer. É inevitável. Então vocês não têm escolha. Vocês têm que preparar a empresa para irem subindo no organigrama. Para irem largando as funções e passando cada vez mais a funções de pensamento e controlo. O nosso trabalho é um dia estar aqui. O ideal seria um dia estarmos aqui. Numa praia, com bebidas azuis e guarda-chuvas em cima, o computador aberto e a ver chegar o fluxo de caixa. Isso é o cenário idílico. Nem o Bill Gates fez isso. Mas esse seria o cenário perfeito, eventualmente. Perguntas que vocês tenham sobre isto? Tirando o espartilhão técnico que o Paulo há bocado falou, como é que nós, enquanto empresários, e eu falo no meu caso porque eu tenho uma empresa muito pequenina, uma coisa muito... Somos 6 pessoas, portanto... Não é tão pequenina. Mas é uma empresa pequenina que está a tentar explodir e está a tentar ir por aí, assim. As vendas estão a aumentar, basicamente estamos a dobrar as vendas todos os anos, depois cria uma série de problemas, nomeadamente a questão comercial não responde a tempo, entre outras coisas. E a questão que eu lhe pergunto é como é que nós não corremos, e não sei se sabe entrar na mesma situação, não corremos o risco de, ao não tirar, e eu não faço isso, atenção, ao não tirar o espartilho ao técnico, não corremos o risco de um dia o técnico nos agarrar no nosso negócio e nos ficar com o negócio. Não sei se me fiz... Eu acho que sim. Se me fiz perceber que há um risco aqui inerente. Eu tinha um sócio que dizia isto. Pá, nós não podemos treinar as pessoas, senão elas vão-se embora e levam-nos uma parte do negócio. Eu falo isto que eu venho de uma experiência traumática muito grande com 2 sócios que me deixaram numa situação... Eu acho que era o Henry Ford que dizia isto. Então, se nós treinarmos as pessoas, corremos o risco de elas saírem e levarem o conhecimento com elas. Isso é um custo para a empresa, sim? E quanto é que custa não as treinarmos e elas ficarem? Custa muito mais. Para mim não há sequer uma dúvida. Para mim, mas eu sou um empresário igual a vocês, eu posso estar enganado. Para mim não há sequer uma dúvida. Eu treino os meus colaboradores o mais que eu puder. E ainda vos digo mais. Às vezes fico feliz quando eles têm propostas de outros lugares e vão embora para condições que eu não lhes posso dar. Porque significa que eles cresceram dentro da minha empresa o suficiente para terem oportunidades que eles antes não tinham. E só lhes desejo o melhor possível. Para mim é óbvio. Agora, a pergunta continua a ser muito válida, porque eu também tenho a preocupação de os reter. Ok? Para mim é simples. Nas minhas empresas existe um plano de carreira. E a pessoa sabe que pode progredir sempre dentro da empresa. E sabe que o derradeiro ponto na empresa é serem sócios. Eu quero dar sociedade aos meus colaboradores. Quando eles mostrarem que têm uma importância nos resultados, vendas, lucro, fluxo de caixa, que é suficientemente importante para eu não poder prescindir deles, eles a partir desse dia são meus sócios. Quando eles dão o litro como eu dou, nesse dia eles são meus sócios. Como um escritório de advogados. Como é que um advogado retém? Um escritório de advogados retém os bons advogados que lá estão. Como é que um bom escritório de arquitetura retém os bons arquitetos que lá estão? Não há hipótese. Agora, nas PME, pá, a maior parte da rapaziada pensa, isto é meu, é tudo meu, não dou nada a ninguém, não quero sócios. Pá, eu não estou a dizer que isto está errado. Meias é nos pés, não, aquelas coisas que a gente diz, não é? Eu não estou a dizer que isto está errado. Agora, é uma escolha nossa. Se eu estou a formar uma pessoa que tem capacidade para se estabelecer por conta própria
ela está a contribuir para o crescimento da minha empresa e eu não quero abrir o capital da empresa, então tenho que lhe dar e tenho que ficar feliz dela seguir a vida dela. Porque faz parte das coisas. Nenhuma empresa atinge uma determinada dimensão sem abrir o capital. São raríssimas as empresas, as grandes empresas que não têm o capital aberto. Microsoft tem o capital aberto. A empresa do homem mais rico do mundo tem o capital aberto. Está dispersa em bolsa. Eu, por acaso, não tenho ações, mas já tive. A Google tem o capital aberto, dessa eu tenho ações. Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, segundo o homem mais rico do mundo, todas têm o capital aberto. Estou-me a lembrar, assim, de uma grande empresa que não tem o capital aberto, que é o IKEA. É das poucas grandes empresas, assim que eu me esteja a lembrar de memória, que nunca abriu o capital. Porque de resto abre-se o capital. Perfeitamente normal. Financia-se o crescimento, interessa-se os colaboradores. A Inditex, que é a empresa da Zara, da qual eu também felizmente sou acionista, a Inditex abriu o capital não por precisar de abrir o capital, mas por duas razões essencialmente. Eu reuni com o CFO da Inditex na altura em que eles fizeram o IPO, a abertura de capital. Eu estava na banca na altura e eles fizeram o roadshow e foram ao banco apresentar a abertura do capital. E havia duas razões. Aparentemente o Amâncio Ortega, o dono, tem uma filha com limitações físicas e intelectuais. Como é que se diz politicamente correto, porque está no vídeo? É portadora de deficiência, é assim que se diz hoje? Pronto, é uma senhora com problemas. E aparentemente depois tem mais uma filha, mas que não liga grande coisa ao negócio, ou quem ele não reconhecia a capacidade de fazer pelo menos o mesmo que ele faz. E, por outro lado, ele está a ficar velhote, o fulano já, salvo erro, já passou dos 80 e percebeu que precisava de uma equipa de gestão executiva. Então, a forma de assegurar que esta empresa continue a ser saudável no futuro é abrir o capital. Uma das coisas que ele fez na abertura do capital é remunerou generosamente todos os colaboradores da empresa, todos, estamos a falar dos empregados das lojas, com um valor significativo em ações. Eu conheço pessoas que trabalham nas lojas e que levaram uns largos milhares de euros em ações na altura. Então toda a gente ficou sócio acionista da empresa. Obviamente que a maior parte deles o que é que fizeram? Venderam as ações e gastaram em roupa. Mas se não tivessem vendido, aquilo nunca mais... A Inditex não para de subir. E não, mesmo que não haja dividendos, há um aumento de valor. É uma empresa para guardar para o resto da vida. Eu nunca vou vender as minhas ações da Inditex. Aliás, se elas não fossem sempre caras, eu comprava era mais. É uma empresa fora de série. Então é um veículo de riqueza. Ele tratou de deixar bem todos os empregados. E reparem que são milhares e milhares e milhares. Nós, às vezes, nas PME, andamos aqui, não, quem manda aqui sou eu e tal. Preferimos ter 100 de pouco do que ter 40 de uma coisa gigante. Não há certos nem errados, hein? Não há certos nem errados, cada um sabe de si. Nós temos é que... Estes cursos servem para quê? Para nós abrirmos um bocadinho a nossa consciência e ganharmos outra capacidade de tomar decisões. Eu não sou a pessoa que sabe o que está certo, tomar eu saber o que está certo para mim. Mas estamos aqui a conversar para abrir a nossa consciência e ganhar outra capacidade de tomar decisões sobre as coisas. Então, uma das alternativas é, de facto, à medida que a coisa vai crescendo, nós vamos, para já, dar um plano de carreira às pessoas. Elas percebem que podem ir progredindo ali dentro. Muita gente prefere nunca sair. Porque a maior parte das pessoas prefere a zona de conforto trabalhar por conta de outra. E se eu tiver alguém mais ambicioso, porquê é que eu não hei de abrir o capital a essa pessoa? Abrir o capital não é de dar-lhe metade da cota assim à bruta. Mas um dia tem 1%, outro dia tem 2%, depois tem 5%. Uma das maiores estruturas empresariais do mundo, dos fulanos mais ricos do Brasil, como é que ele se chama? Já não sei. 3M, já não sei. São as 3 maiores fortunas do Brasil. Eles começaram como corretores da Bolsa e às tantas tiveram que sair do capital da empresa porque estavam a fazer sócios todos os colaboradores à medida que a coisa ia progredindo e às tantas eles já não tinham capital para eles. Tiveram que sair. Foi uma escolha deles. Às tantas já não há para distribuir para tanta gente mais
cada um tem percentagens já mínimas. Só que, entretanto, eles eram multimilionários, já tinham participações em empresas aqui, ali e acolá. Foi natural saírem e deixarem a empresa sozinha para outras pessoas. Hoje são donos da Burger King, da Heineken, de, sei lá, quase todas as cervejeiras brasileiras, são sócios do Warren Buffett, são fortunas colossais. Só que o nosso ego é tramado. O nosso ego não nos ajuda a tomar decisões inteligentes. Nós deixamos de ser racionais. É meu. Ninguém toca aqui. Mais alguma pergunta? Sinto que vocês precisam de café.